galera do YouTube, beleza? Gustavo Monteiro, canal Gustavo Interestadual, de volta com vocês para mais um vídeo. Hoje estamos novamente aqui na garagem do Rio de Janeiro para dar início a mais uma jornada, mais um compromisso e mais um vídeo aí para ilustrar nossa galeria de vídeos aí para galera. Aqui atrás de mim vocês estão vendo aí aquele O400, um carro que sempre quando aparece nas filmagens aí o pessoal pergunta: Gustavo, aquele carro, o que ele faz? Faz horário? Gente, vou explicar. Inicialmente o vídeo não vai ser sobre o carro, tá certo? Ele vai servir apenas aí de introdução. Esse carro ele fica aqui somente para serviços comunitários. Ele funciona normalmente, mas com certeza pelo ano dele ele não pode mais fazer linha. Mas para servir a comunidade aqui, o pessoal de vez em quando pede um carro para um serviço ou outro comunitário, e esse carro sai para isso, tá certo? Eu aproveitei ele aqui porque hoje nós vamos falar sobre teste prático de direção. Eu já tenho um vídeo que fala um pouco sobre isso, mas hoje eu vou tentar me aprofundar mais e demonstrar na prática aí como que o candidato deve se comportar ou pode se comportar durante um teste prático para que ele tenha sucesso e possa ser aprovado. Vão ser dicas baseadas na minha experiência em teste, já que eu nunca trabalhei aplicando teste, mas já observei muito a aplicação de teste, já conversei com alguns instrutores aí a respeito do que é observado durante o teste. Então juntei tudo isso aí e vou colocar num vídeo e tentar colocar em prática quando a gente estiver no trecho aí, mostrando para vocês como que você pode se comportar durante um teste prático, tá certo? Aí eu vi esse carro aqui, aproveitei, vou filmar próximo a ele ali, que esse carro realmente, ele com certeza, não de repente esse, mas esse modelo já foi usado em vários testes, aplicaram vários testes. É um motor Mercedes-Benz, O400, 6 marchas, primeira frente, a ré é aqui no canto para trás. Mas é só para a gente ilustrar. Eu não vou sair nele, eu vou sair no horário do Rio Patos, 13h40. Eu ainda não sei qual carro que é, tem bastante carro na rampa ali, ó, terminando manutenção. Mas eu vou aí, em qualquer carro que for, a gente tenta demonstrar como vai ser essa questão do teste. Bom, galera, eu vou aproveitar para explicar a vocês logo alguns detalhes sobre o vídeo, deixar claro, para que a gente não tenha dúvidas. O que acontece é o seguinte: o que eu vou demonstrar aqui no vídeo e o que eu vou explicar é referente a um padrão que é exigido em teste, tá certo? Mas com certeza algum detalhe ou outro que eu falar aqui no dia do seu teste, no dia que você tiver a oportunidade para fazer um teste, ou quem já fez um teste, vai notar que alguma coisa ou outra pode ter alguma diferença, não na base do teste, mas eu digo assim, em questão do orientador, do instrutor que for aplicar o teste, em relação ao candidato. A postura do candidato em relação ao teste e ao instrutor deve permanecer sempre a mesma, mas dele para a gente, dele para o candidato, de repente modifica alguma coisa, como por exemplo, aqui nós temos como eu já falei, esse O400 com esse câmbio de 6 marchas, mas de repente você vai fazer o teste em algum veículo que você não conheça o câmbio, não conheça as posições da alavanca. Como eu fui fazer teste uma vez, uma oportunidade que eu fiz teste numa empresa, e que o câmbio era aquele câmbio CS da Scania, não sei, alguns já conhecem, e eu já havia visto as pessoas trabalharem com ele, mas eu mesmo nunca tinha trabalhado, nunca tinha mexido. Então o orientador na época do meu teste, ele me perguntou se eu conhecia o câmbio, se eu já tinha trabalhado com aquele tipo de veículo. Eu falei que não, e ele me deu a explicação necessária para iniciar, como por exemplo, ele me orientou que eu saísse de segunda marcha, já que aquele carro era um carro de 7 marchas, com a primeira dele até aqui no lugar dessa ré aqui, ó, no canto, segundo, mas aquele modelo, ele me explicou que aquele modelo a empresa por orientação, trabalhava com ele saindo em segunda marcha, já que é um carro que tem uma potência, coisa e tal, eu conseguia sair em segunda marcha. E que se eu quisesse trabalhar normalmente sem programar, que já que era um programado, eu também poderia programar. Ou seja, ele me deu me orientou inicialmente para que eu pudesse começar o teste, já que
eu não conhecia aquele veículo, né? Então pode chegar aqui no dia do seu teste, vou chamar de instrutor, o instrutor não fale nada para você e diga apenas para você começar quando estiver pronto. Aí você, né, a pessoa pode pensar, pô, mas Gustavo falou que o instrutor pergunta a gente se a gente conhece o carro. Não é regra, entendeu? Então pode ele dar alguma orientação. Geralmente se dá uma orientação quando o candidato não conhece o veículo. Por quê? Até porque para facilitar, e tem outras coisas que vão ser observadas além disso aí. Ninguém é obrigado a conhecer todos os tipos de veículos, né? Principalmente uma empresa nova, tem muito veículo que você não conhece, a gente não conhece. Tá certo? Esse é um ponto. Aí, outros detalhes, uma vez um inscrito aqui me perguntou, mas Gustavo, eu posso usar freio motor? Uso, não uso? Isso aí é questão do uso ou do não uso do freio motor, né? Por exemplo, tem outras coisas. Não é isso que vai te aprovar ou te reprovar. Até, volto a repetir, vai ser uma situação que você de repente desconhece. Esse carro, por exemplo, ele tem um freio motor aqui no assoalho, um botão no assoalho e um botão aqui no painel, né, para acionar o conjugado, primeiro estágio. Então é uns detalhezinhos que às vezes a pessoa desconhece e não vai conseguir fazer o uso corretamente. Mas durante o teste eu vou te explicar, durante aqui o vídeo, eu vou te explicar como que você vai poder se comportar, né, e ter grande chance de ser aprovado. Quanto à questão da saída, eu falei que eu saí de segunda marcha. Se o orientador, se o instrutor não te falar nada, e se você for iniciar um teste, use a primeira marcha. Se o carro tem a primeira aqui, ó, tá aqui, ó, use a primeira marcha, né? Por quê? Você não conhece o veículo, você não sabe o torque, você não sabe o giro que você vai precisar usar para poder sair de segunda, por exemplo, se você vai precisar segurar mais a embreagem. Então, para ficar uma coisa mais segura, você vai sair de primeira marcha, sempre de primeira, a não ser que num caso como foi o meu, como eu contei a vocês, o instrutor te oriente a sair de segunda, né, pelos motivos dele. Mas se não houver nada disso, sair de primeira marcha, tá certo? Um toque que eu dou para quem vai sair de primeira marcha, que não é necessário você levantar muito o giro da primeira marcha, porque você vai usar a primeira somente para você fazer aquele primeiro deslocamento, tirar o carro do ponto zero, da inércia, né? Você vai acelerar um pouco, 1.200 giros, já vai trocar uma segunda marcha, tirar o pé da embreagem com suavidade, sempre com preocupação tirar o pé da embreagem com suavidade, e dali para frente você vai deslanchar as outras marchas normalmente. Eu vou fazer uma parada durante o trajeto em que nós vamos simular uma saída de teste, que geralmente quando sai em teste assim, coloca seus candidatos todos aqui no salão, e o instrutor responsável sai com esse veículo até um determinado ponto onde ele costuma iniciar o teste, geralmente sendo uma rodovia, né? E muitas vezes precisa parar no acostamento para fazer uma troca de candidato, né? Sempre se procura um local seguro para parar, mas de qualquer maneira você vai ter que pegar o carro, né, numa posição e sair com ele. Eu vou explicar como você vai poder fazer essa saída se for dentro de um acostamento. Se você estiver se parar dentro de um ponto de apoio ou de um posto de gasolina, né, e fica mais tranquilo. Mas se for num acostamento, eu vou explicar a vocês essa questão do acostamento, que muita gente diz que bota o carro em cima da pista logo, não bota, eu posso rodar pelo acostamento. Então essa questão do acostamento, você tem duas situações. A primeira é uma que o código diz que você não pode trafegar pelo acostamento, por isso muita gente fica com medo de sair por ali e andar por ali. E a outra tem a questão, aí você pensa, então eu vou botar o carro em cima da pista logo. Aí entra a segunda questão, na rodovia você também é proibido de trafegar a velocidade mínima de velocidade na rodovia, sempre a metade da máxima, ou seja, se for 80 km você deverá estar em cima da pista pelo menos a 40 km. Aí você fica naquela situação. O que você pode fazer? Quando a gente fala trafegar pelo acostamento, é você percorrer uma distância, né, excessiva e desnecessária pelo acostamento. Como você está com o seu veículo parado no acostamento e vai precisar sair dali, não tem como você deixar de usar o acostamento.
né? Só que você vai fazer isso de que maneira? Você vai fazer sinalizando à esquerda, dizendo que você está fazendo um deslocamento. Você não está trafegando, mas sim fazendo um deslocamento, né? Você vai ter um trecho em que você vai estar trafegando pelo acostamento, mas você está se deslocando em direção à pista. Então eu aconselho que você saia de primeira, segunda, terceira. Quando você já estiver prestes a colocar a quarta, que você vai estar ali já aproximando aos 40 km, você então já se desloca para a pista, né? Sempre lembrando que você tem que fazer isso com muita segurança, ou seja, antes de começar a fazer o deslocamento, começar a saída, você tem que ver bem no retrovisor se não vem nenhum veículo se aproximando com muita velocidade da onde você está, né? De preferência que não venha nada, porque você tenha tranquilidade de fazer essa saída, porque o teste não é pressa, o teste é segurança. Então uma questão que é muito observada no teste é a questão da segurança. Se você fizer algum tipo de manobra que vá colocar em risco a segurança da operação, ou seja, a sua segurança ali que está dentro do carro e dos demais passageiros, é questão para ser reprovado. Como que você coloca a segurança em risco? Se você se desloca para a pista e vem um carro e se aproxima rápido de você, que ele precisa fazer um desvio, que ele precisa fazer uma freada brusca, você colocou em risco a segurança. Isso aí é questão realmente para que seja reprovado, né? Se você precisar atravessar uma pista, você atravessar na frente dos outros, enfim, isso que você tem que ter bastante cuidado. Então, quando você vai sair com o carro, você tem que ter total consciência de que tá limpo ali para você. Você vai conseguir fazer sua troca de marcha tranquilamente, sem precisar acelerar muito rápido. Seta ligada para a esquerda, se deslocando para, né, a rodovia. Ele vai estar totalmente na rodovia. Depois de 40 km, aí você vai botar as outras marchas, né? A mesma coisa vai ser para parada. Depois eu vou explicar também como vai ser feita a parada. Então é esse tipo de questão que você tem que observar bastante. Muito cuidado para não fazer manobras que coloquem em risco as condições do teste. Tá certo, galera? Daqui a pouco a gente vai estar saindo, né? E durante o trecho, um pedacinho do trecho, eu vou fazer essa saída, né? E tentar fazer uma parada também para demonstrar a vocês como é que é feito isso. Tá ok? Bom, galera, já estamos aqui a bordo do carro 8553. Esse é um modelo G6 Toquinho, na linha Rio de Janeiro, Patos. Saímos às 13h40 lá da rodoviária Novo Rio. E aqui nós já estamos nos aproximando da praça de pedágio aqui de Rio Dourado. E eu vou dar continuidade no vídeo aí, vou fazer uma paradazinha ali depois da praça, rápido, pra gente poder fazer aquela saída que eu comentei com vocês, né, que geralmente acontece durante os testes. O instrutor vem trazendo o veículo, passa para o primeiro candidato, depois, né, vai parando ao longo do caminho para troca de candidato ali. Geralmente é feito em rodovia, geralmente, né, buscam um local seguro para fazer essas paradas. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a parada. Nós vamos parar lá na frente, lá no ponto de apoio aqui da autopista. Então a gente vai simular como se a gente estivesse parando saindo do acostamento, como eu falei, né, para poder ganhar a rodovia e falar um pouco aí como pode ser o comportamento do candidato durante o teste, o que vai ser observado durante a condução do candidato. Não tenho como precisar aí o percurso, se vai ser curto, se vai ser longo, se varia muito, né? Alguns eles deixam o cara andar mais tempo, outros acabam andando menos, mas isso aí não vai alterar para o candidato, certo? O que você vai ter que tentar fazer, procurar fazer, essas dicas que eu vou passar para vocês aqui. Vamos passar da praça ali. E a gente já
inicia. Vamos parar aqui pra gente simular a saída aqui. Aqui, pessoal, a gente tem uma condição um pouco mais confortável, porque você tem esse trecho aqui que você vai poder desenvolver o veículo aqui até você ganhar lá a rodovia em si. Aqui como se fosse, vamos simular como se fosse um acostamento. Lembrando que se for parar em acostamento, durante a parada eu vou explicar, você deve fazer num local onde você observa que o carro consegue ficar totalmente fora da rodovia, ou seja, não pode parar em local que você não vai conseguir guardar, digamos assim, né, o carro totalmente dentro do recuo ou do acostamento. Então você vai se preparar com banco, retrovisor e cinta. Eu já falei isso no outro vídeo. É bem importante que a gente observe bem essa questão aí da regulagem, para não te atrapalhar durante o teste, né? E você vai dar início assim que o instrutor, no caso, autorizar. Geralmente ele fala para quando você estiver pronto você iniciar. Então vamos supor que você já está pronto aqui. Você vai sinalizar à esquerda. Não esqueça de observar bem, podemos soltar aqui, observar bem a retaguarda aqui, o retrovisor, para você não ter problemas na hora da saída. Esperar esse carro passar aqui para ti. Aí não vem mais ninguém, né? Tira o pé com suavidade. Ó, aquele lance da primeira que eu falei, não precisa puxar muito giro. Segunda, e já acelera para você, já buscando a velocidade de você. Ó, não vem nada, continuo observando aqui, ó. Quarta marcha eu já tô 35 para 40 km, já tô em cima da pista, certo? Não atrapalhei ninguém, não provoquei nenhum movimento irregular, e você começa a deslanchar as marchas. Depois, num próximo vídeo, uma continuação, eu vou fazer sobre essa questão do motor traseiro, que às vezes tem gente que não tem experiência com motor traseiro, de repente vai fazer teste com um. Ó, já coloquei sexta marcha. A partir daqui, pessoal, vocês têm que prestar atenção no seguinte: o que vai ser observado no candidato? Primeiramente, posicionamento aqui de você estar. Ó, vou fazer uma manobra segura aqui, ó. Passei longe do ciclista, tá vendo? Mas sinalizei, olhei, ó. Isso aqui é observar também. Outra coisa que é bastante observado: você tem que ter firmeza na condução. Ele vai observar se você tem noção de espaço, noção de distância. Não pode ficar andando aqui, ó, em cima dessa faixa. Não pode também ficar andando aqui muito colado na faixa de cá. Você tem que centralizar seu carro aqui, ó. E toda vez que você precisar fazer uma correção na direção, você está com as duas mãos no volante, na posição correta. Mas todas as vezes que você precisar fazer uma correção na direção, você precisa fazer com muita suavidade, ou seja, ó, puxa devagar, né? Nada de fazer isso aqui, ó. Quer ver uma coisa que o instrutor não gosta que faça, ele pode até te reprovar por causa disso, é você, na hora de corrigir a direção, você fazer isso aqui, ó, entendeu? Balançar aí o carro, ó. Se ele vê você fazendo isso aqui, pode crer que vai dar ruim, ó. Fazer isso aqui, ó. Tem gente que fica dirigindo assim, ó, balançando o volante. Não pode. Você tem que ir com suavidade, corrigindo a direção do veículo. E sempre procurando enquadrar o carro na rodovia, na sua faixa, né? Melhor dizendo, você tem que enquadrar o carro aqui. Já falei, não pode ficar andando colado na faixa de lá, nem tampouco na faixa de cá, né? Preste bastante atenção na sinalização da via, principalmente com a questão das placas. Se tem placa de 80, você deve respeitar o 80. Se tem placa de 60, você deve respeitar o 60. Você está fazendo um teste, tá certo? Mesmo que às vezes a condição da via ofereça que você pode andar a uma velocidade um pouco maior, mas se tá lá, você tem que respeitar. Lembrando que se eu vejo uma placa de 80, ó, a curva também você tem que fazer de uma maneira que você não vá, como o pessoal costuma falar, de comer faixa, comer macarrão, né? Aqui, essa faixa amarela aqui, curvar dentro da sua faixa, nunca invadindo a faixa, principalmente numa situação dessa aqui, que é mão contra mão.
for de mão única também, curvar dentro da sua faixa, não pode. Então, como eu estava falando a questão da placa, a placa, se eu vejo uma placa de 80 aqui, vamos supor que tem uma placa de 80 aqui, essa placa ela vai me regulamentar 80 numa distância de até 15 km. Ou seja, se não tiver outra placa aqui que vá me orientar, me regulamentar em outra velocidade, a 90 ou a 60, eu tenho que manter os 80, né? Pelo menos durante esses 15 km. Isso é uma coisa que a gente não fica aí marcando a quilometragem, né, no dia a dia, mas pra gente ter noção, num caso aí, numa situação que envolva alguma, que vai fazer alguma pesquisa, alguma coisa, né, de alguma investigação, no caso aí de um acidente, qual a velocidade que tem que andar naquele trecho, aí vai ver a placa lá, de 80, você está dentro daqueles 15 km, você tem que se manter 80, você deveria estar 80, né? Então, o grande detalhe do teste, que é muito observado, é isso que eu estou falando para vocês aqui, ó. Posicionamento do motorista na sua faixa, né? Noção aqui, ó, vou curvar a curvazinha à esquerda aqui, eu tenho que procurar, mesmo que eu precise folgar um pouquinho o pé, né, para entrar com mais segurança, eu não posso demonstrar insegurança, não posso demonstrar intranquilidade aqui na hora de, ó, isso aqui não pode, ó, tem que ser com suavidade. Feito isso, é 80% do teste. Tem gente que às vezes vai mal aqui na caixa, na troca de marcha. Mas se o examinador viu que ele tem segurança aqui na direção, que ele usa de direção defensiva também, naquele lance que eu falei pra gente passar, tem um carro parado aqui não daria, né? Mas se tiver um veículo quebrado aqui, diminui a velocidade para passar perto dele, se possível, né, passar mais distante que eu conseguir dele. Tudo isso é observado. Então, feito isso aí, a próxima etapa vai ser ele pedir para você parar. A parada é da seguinte maneira: se ele determinar um local para você parar, tipo, ó, vamos parar no próximo posto de combustível aí, beleza, você já sabe, vai se aproximar, se você tiver conhecimento para fazer a parada programada, você vai fazer uma parada programada, aquelazinha de voltar as marchas, né? Agora, se ele disser assim, ó, procura um local seguro para você parar, aí sim, você não precisa apavorar para querer logo ligar seta e encostar, que ele mandou parar, não. Você vai procurar um local seguro. Ou seja, aqui não é o local indicado para que se eu tivesse no teste, eu não pararia aqui. Eu ia tocar. Tá vendo? Além do acostamento ser muito estreito, tem aquele guarda-reio ali atrapalhando, né? Tem curva demais, o local, a trecho aqui é sinuoso. Então se ele falar, procura um local seguro para parar, com certeza eu teria continuado por aqui. Mas aí eu já tenho, aí o macete é o seguinte, eu tenho que visualizar de longe, eu não posso chegar em cima, aqui dá para parar, e botar a seta para encostar, não. Eu tenho que usar a visão de profundidade, eu já de longe eu já tenho que avistar o ponto em que eu vou parar. Para quê? Para me programar a minha parada, isso é muito importante. Então, galera, nós já vamos nos aproximando ali do ponto onde eu falei que nós vamos fazer a parada. Vou aproveitar que é aquela paradinha técnica que a gente faz, ou simular, né, se fosse uma parada em teste. Voltando a lembrar que é muito importante a gente programar essa parada, ou seja, eu já tenho que me antecipar ao local onde eu for parar para mim poder fazer ela com bastante tranquilidade, tá certo? Não esqueça de no início regular bem retrovisor do seu jeito, regular o banco, porque durante o trajeto você não vai poder mais fazer isso, e se não tiver tudo bem reguladinho, é algo que pode te atrapalhar durante aí a sua condução. Então a gente tem que fazer de tudo para facilitar, né,
participar do nosso teste. Então, ó, 500 metros, já vou me aproximando, já vou tirando o pé, já sei que eu vou parar ali, já posso sinalizar, né? Começo a reduzir a velocidade, ó, lembrando para não deixar cair muita velocidade em cima da pista. Aqui está sinalizado zebrado, onde eu posso sair, ó. Ó, sair, tá na faixa de 50, né? Já tem que dar uma seguradazinha aqui por causa do... Aí aqui não tem mais perigo, né? Sempre lembrando de nunca fazer manobra que vá botar em risco a segurança. Faz a aproximação. Parou, ponto morto, freio de mão e é partir pro abraço, certo? Daqui a pouco a gente volta finalizando esse vídeo aí. Bom, galera, vamos finalizando o nosso vídeo por aqui, no trecho mesmo. Espero realmente que vocês tenham absorvido alguma coisa aí para levar para o teste de vocês, e que futuramente vocês forem fazer participarem de teste prático. E já lembrando aí aos amigos inscritos para não deixar de dar seu like, não deixar de dar seu joinha, favoritar nosso vídeo. Quem ainda não é inscrito, se inscreva. Quem já é inscrito, compartilha. Tá ok, pessoal? Lá no Instagram, quem quiser me ver no Instagram, lá seguir Gustavo _Interestadual no Instagram. Tem a nossa página Comandantes Brasil também no Facebook, tá ok? E mais uma vez vou deixar um link na descrição do vídeo aí, que como eu falei anteriormente, enquanto a gente não consegue uma porta, aquela porta que a gente tanto espera, não se abre, a gente pode tentar ter um ganho extra aí de uma outra maneira. Então eu vou deixar um link na descrição do vídeo aí. Quem tiver interessado em trabalhar com frete, às vezes tem um carro utilitário em casa, tá parado, quer mexer com frete, ou mesmo com caminhão, carreto, tem uma maneira mais profissional de se fazer isso. E é só você clicar no link aí da descrição do vídeo e você vai ter acesso a esse material de como você pode trabalhar com transporte. Tá certo, galera? Clica lá, dá uma olhadinha e de repente você vai conseguir aí